Senhoras e senhores, autoridades presentes, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecendo a presença, iniciamos a sessão solene para a entrega do título de cidadão paulistano ao senhor Eduardo Moreira. Informamos que esta sessão será transmitida pela Rede Câmara nas redes sociais oficiais do Legislativo Paulistano, auditórios online, opção Salão Nobre e gravação para exibição no canal 8.3 Digital. Compõem a mesa solene as seguintes autoridades. Vamos receber o desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Rafael Donatello, CEO do Instituto Conhecimento Liberta. Inspetor de Divisão Viana. Neste ato, representando o senhor Alcides Fagotti Júnior, secretário municipal de Segurança Urbana. Comandante Viana, comandante da assessoria da Guarda Civil Metropolitana da Câmara Municipal de São Paulo. Senhor Luiz Moreira, pai do homenageado. Jornalista e apresentador de televisão Chico Pinheiro. Vamos receber calorosamente o vereador Eliseu Gabriel, presidente e proponente da sessão, acompanhado do homenageado Eduardo Moreira e também sua esposa, senhora Juliana Baroni. Nesse momento, ouviremos o pronunciamento de abertura pelo presidente vereador Eliseu Gabriel. Senhoras e senhores autoridades, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa é a 266ª sessão solene da 18ª Legislatura e se destina à entrega do título de cidadão paulistano ao ilustríssimo Eduardo Moreira, nos termos do Decreto Legislativo número 83, de 13 de dezembro de 2023. Convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda da Guarda Civil Metropolitana, com a regência do subinspetor Renato Inácio.
Agradecemos à banda da Guarda Civil Metropolitana, a todos os músicos integrantes e ao maestro subinspetor Renato Inácio. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, neste momento assistiremos um vídeo que irá trazer um pouco a trajetória e a história do nosso homenageado. Pelo compromisso dele, mas mandou um vídeo. Queremos agradecer também aos membros da Educafro que aqui se encontram. Muito obrigado pela presença. Gente, eu quero mandar um abraço muito especial para o Eduardo Moreira. Ele merece esse título de cidadão paulistano. Olha, Eduardo tem tido uma posição muito bonita para ajudar na melhoria da qualidade da política, do debate político do Brasil. E mais ainda, com o Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 300 cursos, onde ele concede bolsa para muitas entidades e principalmente para o povo da Educafro. Parabéns, Eduardo!
Convidamos agora para o uso da palavra o jornalista Chico Pinheiro. Aqui a diretoria quer ler, né? Excelentíssimo senhor presidente e proponente dessa sessão solene, vereador Eliseu Gabriel. Meu queridíssimo, obrigado. Eu faço 71, segunda-feira que vem, então tenho direito. Queridíssimo, fraterno, irmão, Eduardo Moreira, que eu tenho a grande felicidade, com quem eu tenho a grande felicidade de conviver profissionalmente. E eu conhecia, né, de ouvir falar, de ler algumas coisas dele, mas um dia fui ao aniversário dele, na casa dele, que ele me convidou, e logo depois me convidou para fazer parte dessa família maravilhosa que é a ICL. Vou falar um pouco sobre isso. Eduardo, parabéns, somos concidadãos, porque eu recebi um título de cidadão paulistano também, que me orgulha muito. Aliás, eu me sinto mais paulistano do que qualquer coisa, né? Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, por acaso, morei 38 anos em Belo Horizonte, morei 20 anos aqui e ainda moro aqui, estou há 13 no Rio de Janeiro, pulando de lá para cá, de cá para lá. Mas, para mim, meu pedaço é São Paulo. São Paulo é uma coisa maravilhosa. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes, que vai ter muito trabalho esse ano, né? Espero que conduza bem esse momento crítico da vida paulistana. Meu queridíssimo Rafael Donatello, o CEO do Instituto Conhecimento Liberta, que, junto com o Eduardo, abriu esse caminho, essa vereda pela qual caminhamos. Senhor inspetor de divisão Viana, neste ato, representando o senhor Alcides Fagotti Júnior, secretário municipal de Segurança Urbana em exercício. Meu querido Luiz Moreira, por quem eu viajei hoje de manhã para chegar aqui, por coincidência, né? E ele chegou para mim e disse assim, olha bem, você me conhece? Eu falei, alguma coisa é conhecido. Aí eu olhei, depois vocês olhem os dois, né? São idênticos, vocês só a cor do cabelo, mas eles são idênticos, né? Bom, eu falo muito, então eu já começo furando protocolos e falando aqui. Depois de 53 anos, completo esse ano, 53 anos de jornalismo, que eu comecei no jornalismo aos 18, passei por jornais impressos, o Diário de Minas, de Belo Horizonte, o Jornal do Brasil, o antigo JB, do Rio de Janeiro, depois 32 anos, com algumas interrupções na TV Globo, 6 na TV Bandeirantes. Eu vi muitas coisas no jornalismo, né? Mas confesso que é um conforto enorme, é uma alegria muito grande e algo que nos renova estar no ICL, estar fazendo o jornal do ICL, tão jovem, e tão intenso, e tão livre. Este é o espírito de Eduardo Moreira. É o jornalismo que o ICL faz, é a razão de ser do ICL. É o jornalismo profético. Os que têm formação cristã aqui sabem o que significa isso. Não é ninguém que adivinha o futuro, não. Profético é aquilo que anuncia que os valores do reino de Deus estão entre nós, os valores da justiça, primeiro, da solidariedade, da fraternidade, da compaixão e da misericórdia. Então, o jornalismo do ICL, o ICL e a inspiração do Eduardo é, primeiro, a profecia do anúncio, anunciando que nós estamos imersos nessa realidade. E segundo, e necessário e fundamental, é o jornalismo de denúncia, que denuncia todos aqueles elementos, todos aqueles movimentos que são entraves à construção desse reino de justiça e de fraternidade verdadeira. Então, é esse o jornalismo que fazemos.
Me perguntaram ali, numa entrevista aqui na TV Câmara, né, como é que eu me sinto. Eu falei, olha, eu me sinto muito feliz no ICL. Depois de tantas pelejas no jornalismo, né, mas não é só pela liberdade, é pela esperança. Esperança, como eu gosto de lembrar, a gente lembra sempre no ICL, né, esperança no sentido, não do substantivo, mas do verbo esperançar, de Paulo Freire. A esperança de quem sabe que está contribuindo na construção daquilo que precisa vir, que precisa nascer. Então, nós estamos esperançando no ICL. As nossas notícias, as nossas mensagens são exatamente nesse sentido, de fazer o anúncio, de fazer as denúncias e de ajudar as pessoas a terem, através do conhecimento, uma consciência de cidadãos e de sujeitos da história, sem a qual não dá para a gente chegar em lugar nenhum. Então, eu acho assim, mais do que justo, o Eduardo é cidadão do mundo, é cidadão paulistano, é cidadão mineiro, é cidadão carioca, é cidadão flamenguista, acima de tudo, né? Eu sou galo, mas ele é Flamengo. Mas é isso, eu acho que essa cidadania é fundamental hoje para nós, esse amor à cidade, né? Eu me lembro de uma coisa muito antiga, uma das cartas dos primeiros cristãos, inclusive traduzida pelo saudoso cardeal Dom Paulo Evaristo, cardeal Arnes, né, que ele falava, uma carta a Diogneto, é um dos primeiros documentos do cristianismo, né? Diogneto dizia, para nós, toda terra estrangeira é uma pátria, e toda pátria é uma terra estrangeira. Toda pátria é uma terra estrangeira, porque nós sabemos que não pertencemos a esse mundo em que estamos. Mas, ao mesmo tempo, toda terra estrangeira é uma pátria. Por isso nos dói profundamente, porque vemos a destruição da nossa pátria, seja na agressão à natureza, seja com os nossos irmãos e compatriotas que estão na faixa de Gaza, vítimas desse extermínio, desse genocídio de Netanyahu apoiado pelos interesses das grandes potências. São compatriotas aqueles que estão em Gaza, como são compatriotas os que vivem sob a opressão do capital nas periferias das nossas grandes cidades, e violentados na sua dignidade. Então, são nossos patrícios, toda terra estrangeira é uma pátria, é nossa pátria. Eu acho que essa é a mensagem que eu vejo, né, na travessia de Edu. Eu sempre trago na minha... Hoje eu não estou aqui com o boné do ICL, que eu não tiro da cabeça, e na minha mochila, 2 ou 3 volumes do Travessia, do Edu. Então, quando uma pessoa começa a conversar comigo sobre ICL, eu tiro um livro e falo, leia, você lê em 1 hora e pouco. Leia esse livro, que ele é fundamental, de banqueiro a companheiro, porque é preciso que a gente faça a travessia. Eu estou muito feliz de, aos 70 e 71 anos, estar começando a fazer a travessia dentro da estrada do ICL. Edu, parabéns, parabéns, Ju, parabéns, Luiz, que trouxe ele para a terra junto com a mãe dele, com a dona Valéria, né? Parabéns e muito obrigado pela paciência de vocês comigo. Edu, muito obrigado por tudo. Meu concidadão paulistano. Destacamos a mensagem de congratulações ao homenageado do ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, homenageando e parabenizando pela homenagem da Câmara Municipal de São Paulo. Ministro Cláudio Brandão. Convidamos agora para seu pronunciamento a Rafael Donatello, CEO do Instituto Conhecimento Liberta.
Boa noite. Eduardo Moreira. Conheci o Edu Moreira em 2017. Logo notei que ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Uma pessoa ou não, né? Como foi mostrado no vídeo, ser humano ou não. Um cara impressionante, com muita energia e vontade que ele demonstrava para ajudar as pessoas a melhorar a sociedade. São poucas as pessoas que, além da vontade e bons discursos, realmente colocam a mão na massa para provocar transformações verdadeiras. Apesar das ações que já vimos ele fazer em São Paulo e no Brasil, eu que convivo com ele todos os dias, posso dizer que o que vemos nas mídias representa muito pouco perto das coisas que ele faz todos os dias e que ninguém fica sabendo. Pude presenciar inúmeros exemplos de ações que o Eduardo, que já impactaram a vida de milhares de pessoas, que vivem em São Paulo, em todo o Brasil e até fora do Brasil. O Instituto Conhecimento Liberta nasceu a partir da crença do Eduardo de que a educação pode revolucionar a sociedade. Hoje, através do ICL, o Eduardo já distribuiu dezenas de milhares de bolsas de estudo para quem não tinha acesso a uma boa educação. Eu nunca vi alguém com a capacidade de realizar como o Eduardo realiza. Ele consegue alinhar uma visão empreendedora, que é fundamental para São Paulo, com a visão social que tanto se fala, mas que pouco se vê na prática. Para mim, há muitos anos, o Eduardo já é um cidadão paulistano em seu coração. Hoje, estamos apenas oficializando. É um momento de muita alegria para mim e para toda a equipe do ICL. Obrigado, seu Luiz, dona Valéria, por trazer esse ser humano, ou não, fantástico, ao mundo. Parabéns, Eduardo. Você merece. Convidamos para o uso da palavra o pai do homenageado, o senhor Luiz Moreira. Boa noite. Pego totalmente de surpresa. Eu achei que ia ficar sentado com vocês, com meus netos. Cá estou eu aqui em cima. E não sou do meio, né? Não sou desse negócio de publicações, de falação, de nada, mas eu estava ali fora, a moça me pediu se eu podia dar umas palavrinhas lá com ela, lá, achei que era só aquilo que eu ia fazer. E eu falei, não, é muito bom, porque eu comecei a vim hoje do Rio e fiquei pensando muito no que a história do Eduardo, né, de se tornando cidadão paulista. O Eduardo era um dos cariocas mais cariocas que eu conhecia, era surfista, só andava, ia para a faculdade de bermuda rasgada, chinelo de dedo. Tinha um apelido chamado Parada. De tão assim solto que ele era, queria viver a vida, mas sempre foi um aluno excepcional. Ele sempre esteve na frente da idade dele no colégio e sempre era o primeiro aluno da turma em tudo. E realizou assim, uma vida no Rio de Janeiro muito boa, muito feliz, né? E aí enveredou por esse lado do banco e acabou sendo convidado para vir para São Paulo. E eu estava comentando que ele comprava passagem um ano inteiro para voltar para o Rio todo fim de semana. Até que um dia que ele disse assim, eu nunca vou gostar de São Paulo assim, né? Eu acabo não tendo amigos para ter a parte do lazer, que é tão maravilhosa aqui em São Paulo. E aí ele falou, não vou mais para o Rio, vou ficar aqui. Eu perdi com isso, né? Porque ele ia sempre lá, nos encontrava, mas realmente ele fez um ciclo de amizades espetacular, começou a viver São Paulo e começou a gostar muito de São Paulo. Quando a gente vinha para cá, a casa dele estava sempre cheia de amigos. Então, foi assim muito positivo tudo isso que ele fez. E a outra grande mudança dele foi quando ele resolveu fazer essa travessia, comentada pelo Chico, né, que foi uma coisa muito impactante para a gente. Poxa, ele era sócio do banco, ele tinha fundado um banco. Aí, de repente, está maluco. Vai sair, vai largar todo o futuro dele, né? Mas o Eduardo vivia reclamando do jeito como as coisas aconteciam no mercado
E aí ele começou a desenvolver o ICL, a gente achou muito corajoso da parte dele, né, começar uma coisa dessas do zero. E hoje eu vejo que realmente a grandiosidade daquilo que ele produziu, eu e a Valéria, né, minha esposa, temos um orgulho muito, muito grande desse trabalho dele e como ele consegue trazer pessoas para desenvolver esse trabalho dele, né, junto com ele, com todos esses que estão aqui representados, e é um trabalho de um sucesso muito grande, que tem uma abrangência, e eu sou do ICL, porque tem cursos que a gente atende a qualquer pessoa que queira, seja lá qual é o nível, né? Quem não teve muita instrução acaba ganhando, subindo degraus. Então, poxa, como isso é valioso. E eu estou cansado de encontrar gente, pessoas mais novas e muitos mais velhos, que dizem, caramba, olha, a gente segue o ICL, nós fazemos quase todos os cursos que a gente consegue, tem sido muito bom. Ou seja, para quem está em formação e para quem já está encostado, quem parou, ou seja, criou uma nova vida para essas pessoas. Então, quero dar grandes parabéns ao Eduardo, com muito orgulho de ser seu pai, né? E ele tem se dedicado muito à amizade de filho para pai e de filho para mãe. Todo dia a gente recebe um telefonema no FaceTime dele, conta as novidades do dia, traz novidades para a gente. Então, é um grande companheiro além de filho. Muito obrigado e parabéns, Eduardo. Senhoras e senhores, após ouvirmos a homenagem do pai, ouviremos agora a esposa Juliana Baroni. Boa noite. Também fui pega de surpresa. Eu achei que eu fosse ficar sentada ali do lado da minha filha, mas estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu que sou paulista, sou de Limeira, do interior de São Paulo. Conheci um carioca, que eu morei 23 anos no Rio, e o carioca me trouxe para São Paulo. E nós temos uma filha paulistana. E quando eu casei com ele, ele me deu outros 2 presentes, os filhos do primeiro casamento, Francisco e Catarina. Hoje nós somos uma família unida, feliz, todo mundo ama São Paulo, aproveita o dia a dia de São Paulo, o parque, a cultura de São Paulo, e o Eduardo que proporcionou isso para a gente. Então, Dudu, eu quero te dizer que nós estamos todos muito felizes, que você merece esse título, porque você é o carioca mais paulistano que eu conheço e tem uma vida maravilhosa junto com toda a sua família. Estou muito feliz de estar te acompanhando aqui nesse dia. Parabéns, você merece. Obrigada, gente. Nesse momento, anunciamos as palavras do desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Não ouviu boa noite? Boa noite. Boa noite. Hábito de quem é da área do direito tem que seguir um protocolo. Então, seguindo o protocolo, o vereador Eliseu Gabriel, que propôs a homenagem, na sua pessoa, digo que é a primeira vez que eu estou nesse plenário, e na sua pessoa eu cumprimento todo o Legislativo Municipal. Senhor Rafael Donatiello, CEO do Instituto Conhecimento Liberta. Também cumprimento, é um prazer conhecê-lo. Inspetor de Divisão Viana, na sua pessoa eu cumprimento toda a gloriosa Guarda Municipal.
É uma guarda que nos orgulha, como cidadão paulistano que eu sou. É uma honra tê-lo aqui presente e poder saudar, e assim o fazendo, eu saudo toda a sua gloriosa Guarda Municipal. Senhor Chico Pinheiro, jornalista do Instituto Conhecimento Liberta, também lhe cumprimento, é um prazer conhecê-lo. Senhor Luiz Moreira, pai do homenageado, foi pego de surpresa, mas fez uma oração calorosa do fundo do coração, e parabéns por esse relacionamento. Eu já não tenho mais meu pai vivo e eu morri de inveja. Então, sinta-se abraçado. Senhora Juliana Baroni, esposa do homenageado, também prazer em revê-la aqui. Eduardo Moreira, não vou nem falar nada, eu falo depois. Bom, ao contrário do Chico Pinheiro e do Rafael, eu não tenho nenhuma ligação profissional com o novo cidadão paulistano. Também não tenho nenhuma ligação política. E não estou aqui nem como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e nem como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Também não estou aqui como banqueiro e muito menos como companheiro. Então, não fui de banqueiro a companheiro. Eu estou aqui numa única e simples situação: amigo. Eduardo Moreira é um amigo. E, ao contrário dos demais, eu não fui pego de surpresa. Eu fui convidado previamente e, por isso, eu preparei um discurso de 8 laudas. Muito. Então, eu vou reduzir para uma só. E, nessa uma, eu não vou falar do currículo do Eduardo, porque, senão, ficaríamos aqui até meia-noite. Então, eu vou começar aqui de uma forma... em todos os momentos da história, desde os tempos mais remotos até os dias atuais, o conhecimento tem sido a luz que guia em direção à verdadeira liberdade e ao progresso. O conhecimento, caro Eduardo, não apenas nos capacita a entender o mundo ao nosso redor, mas também nos dá as ferramentas necessárias para combater a ignorância, promover a verdade e combater a injustiça. É através do conhecimento que podemos discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, e isso é o primordial para cada um de nós, cidadãos, nos dias de hoje. Posto isso, eu externo a minha grande satisfação e orgulho em nos reunirmos aqui para homenagear um cidadão verdadeiramente ativo em sua sociedade, que, como dito pelo Chico Pinheiro, na verdade é um cidadão do mundo. Podia ser cidadão paulistano, carioca já é de nascimento, se bem que há uma certa dúvida, percebi pelo filme, que talvez você seja nascido em Marte, não sei. Então, já tenho aqui em Marte, né? Podia ser cidadão mineiro, pernambucano, cidadão do mundo. Mas, enfim, agora é um cidadão verdadeiramente ativo em sua sociedade. Um homem cujas contribuições têm enriquecido profundamente a nossa democracia e nossa comunidade, militando pela democratização de conhecimento. Sem dúvida nenhuma, um dos pilares fundamentais de uma sociedade livre e próspera. É uma honra reconhecer e celebrar Eduardo Moreira, que aqui se torna um dos nossos cidadãos mais ilustres. Seria redundante mencionar suas honradas conquistas. Então, para ser sucinto, digo que nele, Eduardo, não vemos apenas um visionário, mas também de um promotor incansável da justiça social, materializada no Instituto Conhecimento Liberta, que foi por ele fundado. Então, neste momento especial, gostaria de estender meus sinceros agradecimentos ao vereador Eliseu Gomes por propor... Desculpe. Eliseu Gabriel. Eliseu Gabriel, ao seu desculpe. dispor. Por propor... Foi uma brincadeirinha, só para ver se o senhor estava atento ao discurso. Eu estava prestando atenção. Estava atento. Então, agradeço ao vereador Eliseu, por propor esta homenagem e por reconhecer o valor extraordinário de Eduardo Moreira para a nossa cidade. É através de gestos como este que demonstramos nossa gratidão e apreciação pelos valorosos cidadãos entre nós. Concluindo, ouso, em nome de todos os cidadãos de São Paulo, parabenizar você, Eduardo, por esta conquista extraordinária. Que a sua jornada continue a ser abençoada com sucesso, felicidade e realização. Meus parabéns e muito obrigado a todos por terem me ouvido.
Senhoras e senhores, nesse momento anunciamos as palavras do presidente da sessão, vereador Eliseu Gabriel. Bom, boa noite. Eu queria saudar aqui o Eduardo Moreira, a Juliana Baroni, esposa do Eduardo, o Luiz Moreira, pai do homenageado. Tão incrível quanto o filho, hein? Conversei um pouquinho com ele, impressionante. O desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, uma honra ter conhecido, desembargador. O inspetor da divisão Viana, muito prazer, que ele representa o senhor Alcides Fagotti Júnior, que é o secretário municipal de Segurança Urbana, e também o Rafael Donatiello, que é o CEL do Instituto Conhecimento Liberto. Já te conhecia, mas é um prazer tê-lo aqui novamente. Bom, assim, uma coisa que eu conheço o Eduardo Moreira muito mais de eventos, né, de ver nas redes e ver as coisas, né. Eu até vou ler um pedacinho de uma coisa que eu vi, porque, como a exemplo do desembargador, eu também sabia que eu ia falar. Então, eu fiz um pedacinho de texto, depois eu vou falar o resto, né. Bom, há uns anos atrás, eu recebi um vídeo que mostrava um rapaz carioca em uma entrevista na Jovem Pan. E diante desse conteúdo, dessa tal emissora, Jovem Pan, e a expectativa que eu tinha de um banqueiro falar, eu falei, já vem aquelas coisas, né? Então, como eu, a maioria das pessoas que viram aquele vídeo ou estavam online naquele dia não imaginavam a aula incrível que viria a seguir, nem como aquela entrevista se tornaria histórica. Nem mesmo o entrevistador esperava. Ele pensava que o entrevistado, um ex-banqueiro, falaria apenas sobre como ganhar dinheiro no mercado financeiro e sobre a fascinação pelos cavalos. De fato, o rapaz abordou esses assuntos, mas também fez uma análise profunda do Brasil, né? Explicou o funcionamento dos bancos, o sistema regressivo de impostos, o orçamento público a serviço da dívida e como tudo isso contribuiu para uma brutal concentração de renda aqui no Brasil. Em determinado momento, esse rapaz, que agora é o Eduardo Moreira, diz o seguinte: se as pessoas no Brasil soubessem como as coisas funcionam, os pobres e a classe média fariam a revolução. E ele levou essa reflexão a sério e fundou o Instituto Conhecimento Liberta, junto com Rafael Donatiello, a sede aqui em São Paulo. O ICL é um ecossistema de conhecimento e veículo de informação que contribui para a informação e debate da política em altíssimo nível. Tudo isso de maneira totalmente independente. Eu esqueci de falar do Chico Pinheiro. Cadê o Chico Pinheiro? Ô, Chico Pinheiro, desculpe. É que eu sou tão conhecido seu, que eu te vejo tanto na televisão, na Globo e agora no ICL. Esqueci de falar do Chico Pinheiro. Realmente uma honra, né? Você não me conhecia, mas eu te conheço há tanto tempo. Um grande prazer você estar aqui. É uma honra para nós a sua presença aqui. Embora você seja mineiro, né? Paulistano, torcedor do Galo. Isso aí é uma coisa incrível. Inacreditável. Realmente tinha esquecido, porque a fichinha aqui falhou. Mas tem uma coisa que sempre me... Eu estou aqui também na Câmara já há vários mandatos, né? Sempre me elegendo, procurando fazer um serviço sério, tentando... Eu sou professor, né? Sou professor de física, mas tenho mania de querer explicar as coisas. Porque na vida e no nosso dia a dia, a física tem muito isso, né? A ciência. Você olha para uma coisa e dá uma interpretação. Aí você vai analisar mesmo, você vai ver que é outra coisa. Não é? A física é muito isso, né? Porque um corpo cai, porque o corpo para, porque a Lua é daquele jeito. Você fala assim, não, é por causa disso. Mas não, a hora que você começa a ir a fundo, começa a abstrair, começa a buscar as interpretações mais profundas, você vê que não é nada daquilo, puxa, é outra coisa. E é exatamente isso que acontece na nossa vida aqui na política no Brasil. A quantidade de interpretações mentirosas das coisas que acontecem é impressionante. E eu passo aqui na Câmara o tempo inteiro tentando explicar. Realmente eu sou muito resiliente, né? Os fatos que acontecem, as votações que a gente tem do zoneamento, que é uma coisa maluca o que fizeram nessa cidade, do plano diretor, mais recentemente da privatização da Sabesp, o que está por trás, então a gente faz vídeo, tenta mostrar o que está por trás, né? É uma luta
insana, né? E na hora que eu vejo o ICL justamente interpretando, né, dando a notícia e interpretando do lado de cá, do lado do interesse público, me deixa muito feliz, Eduardo. Acho que isso é uma coisa maravilhosa. A gente precisa ter o contraponto. A gente precisa ter o outro lado da notícia. É inacreditável você ler todos os jornais que você lê, os grandes jornais, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma mentira, a mesma interpretação. Não é? Quando existe outra coisa por trás, como na física, né? Então, eu acho que o Eduardo Moreira e o Rafael, o ICL, têm um papel fundamental no país. E nós temos que trabalhar muito para que eles cresçam muito, cresçam e possam se equiparar a esses outros meios de comunicação que estão na mão de outros interesses, né? E eu acho que o Eduardo Moreira, eu não sei se ele quer, mas eu acho que ele devia entrar na política, né, em breve. Né? Mas imagine se ele fosse prefeito de São Paulo, hein? Imaginou? Que maravilha! Senador, governador, presidente do Brasil. É um cara talhado para isso no futuro. Não sei se agora, se ele quer, mas se você queira ou não, eu estou te lançando presidente do Brasil. Não, mas eu quero dizer, ele já está na política. De maneira intensa. Exato. Ele já está na política. Ele pensa que não está, né? Ele sabe que está. Pensa que Estamos não está. juntos. Então, acho que é uma coisa impressionante, né? As pessoas se elegem, vêm para cá e as coisas mudam muito nas pessoas, e pessoas que continuam mantendo, querendo entender, querendo interpretar as coisas direito. Infelizmente, as pessoas se acomodam, né? Mas eu tenho certeza que o dia vai chegar para o Eduardo Moreira ter uma posição ainda maior do que ele já tem. Não sei se ele vai estar na política, se ele quer, vai depender dele, mas acho que são pessoas como ele que a gente precisa no país. Então, Eduardo, é um grande prazer e uma grande honra torná-lo cidadão paulistano. Muito obrigado. Senhoras e senhores, após os pronunciamentos das autoridades da mesa, teremos o ato da entrega da honraria. Convidamos o vereador-presidente Eliseu Gabriel, acompanhado do homenageado Eduardo Moreira, por favor, se posicionar à frente, ao centro. Também a esposa Juliana Baroni, por favor, também. Senhoras e senhores, neste momento, o vereador Eliseu Gabriel faz a entrega do título de cidadão paulistano ao senhor Eduardo Moreira. Convidamos as demais autoridades que compõem a mesa, por favor, se posicionarem ao lado do homenageado, também ao vereador. Por favor, nesse momento, o pai do homenageado, desembargador, por favor, e o CEO do Instituto, o jornalista Chico Pinheiro, o inspetor Viana.
Na sequência, também teremos mais homenagens e o vereador, nesse momento, irá oferecer um presente muito especial ao homenageado Eduardo, nesse momento. Eu vou dar um presente aqui para o Eduardo Moreira, para mostrar que ele é paulistano mesmo. Então, está aqui, Eduardo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Honrando meu pai, vamos! Vai, Corinthians! E, na sequência de homenagens, o vereador Eliseu Gabriel irá homenagear também, nesse momento, o Instituto Conhecimento Liberta. Irá receber o CEO, Rafael Donatello, o voto de júbilo da Câmara Municipal de São Paulo ao Instituto Conhecimento Liberta. Convidamos agora os filhos, por favor, os filhos, se posicionarem ao lado, né, do papai e da mamãe, e também os demais familiares, para os registros oficiais, nesse momento, fotografia e filmagem. E agradecemos a todos, solicitamos que retornem aos seus lugares. Convidamos todos os componentes da mesa, as autoridades, por favor, retornarem aos seus lugares à mesa para a sequência da sessão solene. Senhoras e senhores, anunciamos o pronunciamento do mais novo cidadão paulistano, Eduardo Moreira. Boa noite, todos e todas. Meu querido pai, inspetor Viana, querido, Juliana, minha amada esposa, vereador Eliseu Gabriel, querido desembargador Silmar, Rafael Donatello, meu sócio, Chico Pinheiro, meu irmão, meus filhos Francisco, Duda, Catarina, Fernanda, com quem fui casado, e Gustavo, seu marido, duas pessoas que moram no meu coração e fazem parte também da nossa família. Queridos amigos e amigas, membros da comunidade ICL que estão em peso aqui representando essa nossa família. Servidores e servidoras que nos presenteiam com o seu tempo para poder ajudar a tentar construir, né, uma sociedade melhor. É um nome que é tão forte, servidor, alguém que vive para servir e que hoje em dia está sendo tão atacado. Então, aqui, o nosso também boa noite para todos os servidores e servidoras públicos desse Brasil, que merecem o nosso aplauso. E eu não consigo assim expressar a felicidade que é
estar aqui hoje com esse grupo de pessoas, esse grupo tão especial, vendo um vídeo como esse, foi uma surpresa para mim. O meu pai está em São Paulo, foi uma surpresa, ele chegou depois do almoço, eu não esperava que meu pai estaria aqui, de repente bateu ali na porta do meu quarto, eu falei, opa, pode entrar, apareceu meu pai ali, né? Acho que ele que veio de Marte nessa espaçonave, e recebeu o título de cidadão paulistano. Eu andei pensando muito sobre isso, né? E até meus filhos me perguntaram, mas papai, esse título aí, ele é útil para quê? Eles me perguntaram, né? Dá para usar para quê, assim? E é uma boa pergunta, que eu ainda não sei responder para vocês, mas ele me fez pensar muito sobre essa questão do que é, né, ser paulistano. E eu comecei saudando aqui a minha família, e saudei vocês que fazem parte da comunidade ICL também como uma grande família que a gente está construindo. E eu acho que essa palavra, família, ela me traz um pouco do que significa receber esse título hoje de cidadão paulistano. A gente criou uma sociedade com bairros, com cidades, com estados, com países, que, na verdade, são pequenas, médias e grandes tribos. São maneiras da gente se organizar e, em tese, se ajudar, se cuidar. E eu acho que receber um título de cidadão paulistano é, para mim, um abraço, um acolhimento de alguém que passa a fazer parte dessa tribo, dessa família, e que deveria, junto com todos que compartilham esse espaço, estar apto a cuidar, a se preocupar, a olhar, num tempo onde a gente cada vez menos tem esse cuidado do olhar. Te vejo, te escuto, me preocupo com você, onde cada dia mais a gente é levado a querer ter sucesso pessoal, vencer na vida, ser bem-sucedido. E, de repente, existe ser bem-sucedido sozinho? Existe um mundo onde todo mundo consegue vencer na vida, se a condição para vencer necessária é que existam derrotados? Só existe um vencedor quando existem derrotados. Será que a vida que a gente sonha é uma vida onde as pessoas correm desesperadamente para se tornarem vencedores ou correm desesperadamente para se tornarem felizes, ou não correm desesperadamente e tentam, desde já, desde hoje, serem felizes? Eu, como cidadão paulistano agora, eu me comprometo a ter esse olhar cada vez mais compassivo, cuidadoso, atencioso aos meus irmãos e irmãs que dividem esse espaço, nesse tempo, comigo. Veja que eu caminhei por quase todos os cantos. Fui banqueiro, fui carioca, fui paulista, fui atleta, fui surfista, montei cavalo, estive em Londres, estive em São Paulo. E, como diria Raul Seixas, talvez a única coisa que não mudou na minha vida foi a mudança. Eu mudei o tempo inteiro, uma metamorfose ambulante, querido Ladislau Dalbor, que, aliás, a gente falou de Paulo Freire, temos aqui um dos maiores intelectuais do Brasil, genro de Paulo Freire, Ladislau Dalbor, professor, peço palmas. A esse querido e amado mestre com quem eu tanto aprendo. E eu mudei tanto, e uma vez eu li uma coisa que me chamou a atenção, que era o seguinte: Eduardo, se você mudou tanto, daqui a 5 anos, provavelmente, você vai ser bem diferente do que você é hoje. Então,
Então, baixa um pouco a bola das suas certezas, sabe? Baixa um pouco a bola desse negócio de querer convencer todo mundo do que você acha hoje. Daqui a 5 anos, provavelmente, vou achar coisas tão diferentes. Será que eu preciso ser tão arrogante, tão hostil com as opiniões que eu tenho hoje? Era um cara, não diria de direita, mas era um cara de mercado. Hoje sou um cara de esquerda, né? Era um cara de banco. Hoje sou um cara que passo meu tempo livre em acampamentos, em aldeias indígenas, em quilombos. E aí? Será que eu estou certo agora e estava errado antes? Será que eu estou errado agora e vou estar certo daqui a 5 anos naquilo que eu vou me tornar? E essa pergunta, ela o tempo inteiro me incomoda, porque a gente quer estar certo, né? A gente quer fazer o certo. E aí, há pouco tempo atrás, eu encontrei um caminho. Um caminho que era o seguinte: Eduardo, em toda decisão que você tomar na sua vida, em absolutamente toda, pensa o seguinte: qual a opção entre as possíveis que você tem que tira sofrimento em vez de colocar sofrimento no mundo? E eu acho que isso para mim, enfim, funcionou muito mais do que qualquer tipo de ideologia, porque a ideologia surge como consequência, e não como uma coisa que você, enfim, aprende, decora, repete uma receita de bolo e, de repente, não sabe nem o que está falando, porque o mundo muda, as pessoas mudam, as variáveis econômicas mudam, professor Ladislau, as ferramentas mudam, essas que a gente chama de tecnologia. Tecnologia nada mais é do que ferramentas. Então, como é que a gente consegue se situar no meio desse mundo que tanto muda, para saber qual é a opção correta para tomar num mundo tão cheio de opções? E essa virou meio que a minha fórmula. Qual das opções tira sofrimento? E eu convido, né, as pessoas a fazer essa reflexão. Em toda decisão que a gente toma no nosso dia, a gente pensa naquilo que tira sofrimento ou a gente pensa naquilo que vai nos fazer um vencedor? Ou a gente pensa naquilo que vai nos tornar bem-sucedido, segundo aquilo que é convencionado como bem-sucedido, independente do quanto sofrimento isso cause, independente do quanto sofrimento isso gere? E aí, mas Eduardo, tirar sofrimento de quem? De todo mundo. Eu acho que a gente não tem que escolher quem a gente quer que sofra menos, porque a gente deveria querer que todo mundo sofresse menos. A gente deveria querer que as pessoas com quem a gente não se identifica, as pessoas de quem a gente não gosta, as pessoas de quem a gente tem raiva, a gente deveria querer que elas também sofressem menos. A gente deveria querer que pessoas de outras raças, de outros países, pessoas de outras profissões, pessoas de outras ideologias políticas sofressem menos. Um mundo onde as pessoas sofrem menos é um mundo que tem menos xingamentos, menos homicídios, menos mentira, menos agressões. É um mundo onde fazer a lei ser cumprida é um mundo mais fácil. É um mundo onde colocar aquilo que a gente sente para fora é muito mais fácil. É um mundo onde exercer a nossa vocação, seja essa vocação o que for, é muito mais fácil. E todo mundo sai ganhando com isso. Então, eu aqui numa casa onde as pessoas pensam diferente, existem vereadores de direita, vereadores de esquerda, eu realmente tenho como uma utopia
que cada um, mesmo acreditando em coisas completamente diferentes, por trás tivesse assim: mas eu acredito nisso porque eu acho que isso vai fazer um mundo melhor. E eu não acho que é assim hoje em dia, nem aqui, nem em lugar nenhum. As pessoas criam fórmulas para poder, enfim, buscar essa vitória nessa competição maluca que a gente criou. E, por fim, eu trago um alerta. As coisas vão ficar muito mais difíceis nos próximos anos no mundo. O clima vai seguir mudando, a gente vai ver cada vez mais tragédias como essa do Sul, a gente vai ver cada vez mais concentração de renda, as tragédias elas vão afetar cada vez mais as pessoas mais pobres, porque as mais ricas vão conseguir se mudar para lugares protegidos, vão conseguir usar a tecnologia também para se proteger. Então, a gente está entrando numa fase de mundo onde esse sofrimento tende a cada vez mais aumentar. Isso não é uma dúvida, isso é uma certeza. E o que a gente pode fazer? Cuidar. Olhar para quem está ao nosso lado. Compartilhar o sofrimento. O nome disso é compaixão. A palavra pathos do grego quer dizer sofrimento. Então, ser compassivo. Abrir mão de alguma coisa, se for preciso, para poder fazer alguém ter alguma coisa que ela não tem. E eu acho que isso exige coragem, isso exige desapego, isso exige aprendizado, e isso exige largar velhos hábitos, velhas crenças, velhas certezas. Mas eu acho que se antes adotar essa nova maneira de viver era uma boa opção, hoje é a única opção. Se a gente, enfim, sonha em encontrar alguma saída para todo esse sofrimento que está vindo. E não é estranho a gente acordar desanimado com tudo isso. É o normal. Se vocês têm acordado alguns dias meio desesperançosos, tristes, preocupados, eu acho que vocês estão absolutamente sãos ou sãs. Esse é um mundo que exige que a gente tenha esse tipo de preocupação. E a gente tem que encontrar ilhas de esperança. A gente tem que encontrar respiros de esperança para seguir lutando. Ou, como diria Maria da Conceição Tavares, pelo menos, se não, para construir um mundo novo, para não ter a nossa digital como quem contribuiu para esse mundo doente. Então, essa comunidade que está aqui junta é um sopro de esperança. O ICL é um sopro de esperança. Essa nova geração que está surgindo, com alunos e alunas da Educafro que estudam no ICL, quando eu vejo meus filhos trazendo assuntos que eu nunca seria capaz de trazer quando eu era da idade deles, isso tudo é motivo para a gente se agarrar em alguma coisa para acreditar e seguir lutando. E talvez essa vitória não venha na nossa geração. A vitória não veio para Darcy Ribeiro, Leonel Brizola não viu um mundo melhor, Gandhi não viu um mundo melhor, Martin Luther King não viu um mundo melhor, Irmã Dulce não viu um mundo melhor, Dom Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, nenhum deles viu um mundo melhor,
Maria da Conceição Tavares nos deixou há poucos dias e também não viu o mundo melhor. São Francisco de Assis não viu um mundo melhor. Mas nenhum deles esperava ver esse mundo melhor. Eles se viam como elo. E eu, como ex-atleta de revezamento, 4x100, na Universidade da Califórnia, temporada de 1996, eu aprendi uma coisa que é o seguinte: no revezamento, quando aquele que chega lá no final e cruza a linha, ele vence, ele não sobe sozinho no pódio. Ele sobe com todos que passaram um bastão um para o outro. E um dia, eu quero crer, que a gente vai viver numa sociedade mais justa, numa sociedade mais humana, numa sociedade mais digna, onde as pessoas possam ser o que elas quiserem ser e, antes de tudo, serem simplesmente felizes. E isso vai ter sido uma vitória, sim, de Darcy Ribeiro, de Marielle Franco, de Irmã Dulce, de Frei Davi e de todas as pessoas que passaram e deram a sua vida para construir esse mundo melhor. E quando eles vencerem lá na frente e vibrarem, a gente vai estar junto lá, celebrando essa vitória, porque eles vão carregar toda essa ancestralidade junto com eles. Viva Dandara, viva Zumbi dos Palmares, viva todos que lutaram por um mundo melhor, viva o ICL, viva vocês, viva a gente estar junto aqui nessa noite, resistindo e acreditando que é possível fazer diferente. Muito obrigado, vereador. Senhoras e senhores, para o encerramento oficial, anunciamos as palavras finais do presidente proponente da homenagem, vereador Eliseu Gabriel. Bom, muito incrível as falas aqui, muito incrível o Eduardo, né? Impressionante. O que ele fala pega muito na gente, no coração, na nossa alma. E eu tenho pleno acordo. A gente vive uma constante luta da barbárie contra a civilização. Eu acho que o que a gente acontece. Você citou que muitas pessoas lutaram e não viram a vitória final, mas alguém vai ver lá na frente. É isso que é a nossa esperança. Eu acho que, apesar de tudo, muita coisa, muitas pequenas batalhas, até grandes batalhas, a gente vence. É uma guerra. A guerra ainda não terminou. Está funcionando, né? Em várias batalhas. Eu acho que hoje é uma batalha, ganhamos essa batalha, hoje ganhamos. Então, hoje aqui é um avanço, é um prazer, é uma confiança, é uma esperança, né? E acredito que isso que o Eduardo falou de tirar o sofrimento, acho que é bem isso mesmo, né? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você quer tirar o sofrimento dos outros ou quer o sucesso para você, né? Quer dizer, a lei hoje é ter o sucesso para você, cada vez mais, né? Nova economia que a gente vive é justamente cada um para si mesmo. Não é para si e Deus para todos, cada um para si e Deus para si também. Não é cada Deus para todos, Deus para mim também, né? Então, existe essa visão extremamente desumanizadora, né? Onde os contatos entre as pessoas são cada vez mais efêmeros, onde as pessoas conversam com máquinas, as crianças conversam com máquinas. E se a nossa humanidade é feita a nossa subjetividade é desenvolvida na relação com o outro, como é que você vai ter humanidade se conversando com uma maquininha? Não é? Quer dizer, essa é uma coisa trágica, né? Que a gente tem que... Então, são pequenas coisas. Vamos trabalhar para que as pessoas fiquem menos no celular, que as crianças começam
ter aulas ao ar livre. Então, são essas batalhas que a gente vai vencendo aos poucos, né? Eu queria dizer que essa noite é uma noite de muita alegria para mim, fiquei emocionado de ver tudo que vocês falaram, especialmente o Eduardo, né? E acho que é uma noite de esperança e, na minha visão, de vitória. Tá bom? Então, muito obrigado. Está encerrada a nossa sessão.